Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Depressão. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 8. Depressão espiritual. Existe? Bom, a depressão espiritual é um termo usado para descrever um estado de profunda angústia interior. Perceba, profunda angústia interior, que afeta a vida espiritual da pessoa. Diferente da depressão clínica, que envolve fatores químicos e emocionais, a depressão espiritual está mais ligada à sensação de distanciamento de Deus, falta de propósito, culpa espiritual ou crises de fé, ataques espirituais, batalhas espirituais, uma série de coisas que acontecem no campo espiritual. E algumas características da depressão espiritual, essa profunda angústia, é aquele sentimento de que Deus está distante, falta de motivação para orar, ler Bíblia, ir à igreja, sensação de culpa constante, mesmo após o arrependimento, dúvidas sobre a fé, sobre o amor de Deus, dúvidas sobre a própria salvação, vazio interior, mesmo estando ativa na vida cristã, uma crise existencial. Por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Sensação de que Deus está decepcionado com você. Essas são algumas das características dessa angústia espiritual. Eu vou nominar de angústia espiritual. São esses sentimentos que ocorrem no coração de muitos cristãos. Muitos cristãos já estiveram nessa condição de sentir que Deus estava distante, de sentir falta de motivação de orar, de ler a Bíblia, sentir falta de motivação de jejuar, uma culpa constante por algo que ele já pediu perdão a Deus, mas ainda está ali sentindo aquela culpa, aquela sensação horrível de que, mesmo após o arrependimento, ela fica se martirizando, pensando o tempo todo, tem dúvidas sobre a fé, dúvidas sobre se conhecer o mesmo Jesus, aquela crise existencial. Todos nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos um abandono, como se estivéssemos abandonadas espiritualmente, sozinhas, solitárias espiritualmente. E tudo bem, isso existe, isso faz parte da nossa caminhada cristã. Vai haver esses momentos. E algumas causas comuns dessa angústia espiritual, dessa depressão espiritual, essas causas vão envolver algum desgaste emocional, físico, cansaço extremo, esgotamento, decepção com pessoas, líderes da fé, perda ou sofrimento que abala a confiança em Deus, pecado não confessado ou não resolvido, expectativas não atendidas em relação às promessas ou respostas de oração, ataques espirituais ou pressões do inimigo. São coisas que nós precisamos ficar atentas. Nós precisamos ficar atentas com essas causas comuns. Tudo tem uma causa. Como no primeiro áudio, nós percebemos que existem causas e nós precisamos observar as causas para que o tratamento seja eficaz. E nessa condição espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos identificar a causa. O que está fazendo essa angústia espiritual ser tão latente, ser tão profunda, ser tão dolorosa? Qual é a causa disso? Qual é a situação, o desgaste emocional, decepção com liderança, decepção com o corpo de Cristo, decepção com o ambiente? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a sua fé? Por que você está se sentindo tão aflita e angustiada a ponto de sentir um vazio interminável dentro de você? E aí vai surgindo várias setas na mente, porque o inimigo fica lançando setas, fica o tempo todo lançando setas sobre você, de que você não vai ter sua resposta, não vai sair dessa, que ninguém lhe quer por perto, mas são setas, setas inflamadas. E é por isso que nós precisamos identificar as causas, saber o que está acontecendo, que causa que está me fazendo ficar nessa profunda angústia, nessa depressão espiritual. Será que é porque a promessa não se cumpriu?
Será porque tem um pecado dentro de mim ainda que não foi confessado? Será que há uma falta de perdão ainda dentro do meu coração? Será que ainda é alguma coisa que está me prendendo espiritualmente? Uma questão que não foi resolvida? O que está acontecendo? Nós precisamos saber das causas para que o tratamento seja eficaz, porque sabendo da causa, a gente se achega aos pés do Senhor, falando para Ele a causa. Meu Deus, essa depressão espiritual, essa angústia profunda dentro de mim, é porque eu não consigo perdoar, não consigo liberar o perdão. Meu Deus, eu não consigo me arrepender daquele pecado. Ah, Senhor, eu estou triste, eu estou sofrendo porque a promessa não cumpre, os propósitos não cumprem. E falando para Deus, expondo para Deus, Ele vai derramando graça, Ele vai derramando misericórdia e nós vamos vencendo. Mas o que a Bíblia nos mostra sobre isso? Sobre a depressão espiritual, sobre essa angústia profunda que sobrevém em nossas vidas. Muitos servos de Deus passaram por momentos assim. Davi, por exemplo, no Salmo 42, 5 diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Davi passou por um momento de angústia, de profunda angústia. Elias, após uma grande vitória, também passou por uma profunda angústia. Elias teve medo. Jezabel queria matar Elias e ele teve medo daquela mulher e foi se esconder. Ele não queria se matar porque ele tinha uma depressão. Não, Elias não teve depressão. Algumas pessoas pregam sobre isso, mas Elias, a verdade é que ele não teve uma depressão. Elias teve medo de morrer. Ele não queria ser morto por aquela mulher. E é por isso que ele desejou a morte. Porque ele não queria ser morto pelas mãos dela. Não porque ele estava em depressão. É diferente. Então precisamos ter muito cuidado com pregações que vemos por aí, com linhas de pensamento que nós temos por aí. Porque a Bíblia, ela não tem que se adequar à nossa vida. Mas nós temos que nos adequar e caminhar sobre a palavra de Deus. Jó, ele perdeu tudo e questionou o sentido da vida, naquele momento de provação, naquele momento que ele foi provado. Jó era íntegro e ele passou por um momento de prova e ele venceu. No final deu tudo certo. E isso nos inspira, porque nós podemos ter a certeza de que no final de cada provação da nossa vida, nós venceremos pelo poder que há no nome do Senhor. Jeremias também era conhecido como profeta chorão. Teve fortes dores, teve momentos de lágrimas, de tristezas, de decepções, por tudo que ele enfrentava, por tudo que ele passava, por profetizar, por ver a rebeldia do povo. Então tudo tem uma causa, tudo tem um contexto, tudo tem uma situação. E como que nós vamos lidar com essa situação espiritual? Como que nós vamos lidar com essa profunda angústia que é espiritual? Essa depressão espiritual, essa coisa que tenta nos prender, que tenta nos amarrar, que tenta nos deixar ali estagnadas. Primeiro, nós precisamos ser honestos com Deus. O Senhor entende a nossa dor. Salmo 62, 8. O Senhor entende a nossa dor. Mas nós precisamos, mulher, ser honestas com Deus. Honestas com o que nós estamos sentindo. Honestas naquilo que nós estamos falando e descrevendo para Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra, mesmo sem sentir vontade. Você não tem que ler a Bíblia só quando você tem vontade, porque a sua carne, ela jamais vai querer ler a Bíblia. A sua carne, ela jamais vai querer orar, jejuar. A sua carne não, a carne, ela se inclina para as coisas da carne, mas o Espírito, para as coisas do Espírito. Então comece a ler a Bíblia, mesmo sem vontade. Ah, Karina, mas eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento. Conheça a história de Jesus. Conheça quem ele foi, quem ele é e o que ele pode fazer na sua vida. É uma bênção e vai te ajudar a sair dessa situação. Se você começar a ler a Bíblia, se você começar a orar, minha irmã, você vai sair dessa situação. Você vai sair porque a Bíblia é viva, não é um jornal. A Bíblia é o poder de Deus. E quando você começar a ter uma vida de leitura bíblica, quando aquelas palavras começarem a entrar dentro de você, você vai ver
o poder de Deus na sua mente, no seu corpo, em todas as áreas da sua vida. Busque ajuda. Busque ajuda espiritual. Busque conselhos espirituais. Procure pessoas, líderes espirituais que irão te aconselhar nesse momento, que irão orar por você, que irão te acolher, que irão te compreender. Eu sei que nesse momento nós queremos nos isolar, nós queremos ficar trancadas, nós não queremos expor a situação, mas o isolamento é uma estratégia do inimigo, porque sozinhas nós vamos nos afundando a cada dia. Então não permita ser cada dia mais distante de tudo e de todos. Não se permita estar nessa condição de isolamento. Busque ajuda espiritual. Ainda há servos de Deus. Ainda há pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas ungidas que irão te aconselhar, irão te ajudar. Outro conselho que eu posso te dar para lidar com essa situação espiritual: louve, mesmo em meio à dor. O louvor, minha irmã, quebra cadeias internas. Comece a adorar a Deus, comece a louvar a Deus. Não ouça aqueles louvores almáticos, aquelas coisas depressivas, não. Não fica ouvindo essas melancolias que está no mercado gospel, não. Ouça músicas que é de adoração a Deus, que vão falar do Senhor. Músicas para cima, músicas animadas, músicas de uma verdadeira adoração e não músicas depressivas. Saia disso em nome de Jesus. Eu sei que nessa condição nós queremos ver pregações que falam de depressão, nós queremos ouvir músicas almáticas e aquela ladainha nos nossos ouvidos, porque nós queremos estar ouvindo, vendo coisas proporcionais ao nosso momento, mas não é a melhor forma de vencer a situação. Nós precisamos fazer o contrário, ouvir músicas de louvores de adoração, louvores genuínos, louvores que falam de Deus, que atribuem glória, honra a Deus, louvores que transmitem vida. Ainda há esses louvores. Então louve ao Senhor, porque o louvor quebra cadeias espirituais. Adore ao Senhor durante o seu dia. Diga glória a Deus durante o seu dia. Aleluia durante o seu dia. Fala que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é grande. Louve ao Senhor durante o seu dia. Peça oração. Há poder quando 2 ou mais concordam em oração. Então peça ajuda espiritual. Peça oração, não tenha vergonha não. Tem muita gente que está padecendo porque não quer se humilhar em pedir ajuda. E às vezes esse momento é justamente para que você se humilhe, para que você desça do salto, se quebrante e peça ajuda espiritual, peça oração. Não é para todo mundo que você vai pedir, mas você vai ver uma pessoa que você confia, que você sabe que tem vida com Deus, e a ela você vai pedir ajuda. Lembre-se também, minha irmã, da graça. Deus não exige perfeição. Ele exige sinceridade. Ele sabe que nós não somos perfeitas, mas Ele exige de nós sinceridade, integridade, verdade, honestidade, santidade, quebrantamento e vida com Ele. Orações. Nós precisamos orar, porque orar é conversar com Deus. E nessa condição espiritual, nós precisamos orar e conversar com o Senhor, dizer para Ele o que estamos passando, o que estamos sentindo, expondo para Ele tudo que está dentro do nosso coração. A depressão espiritual, a angústia espiritual, não é sinal de falta de fé. Você não tem falta de fé. Então não deixe que o inimigo fique falando para você que você não tem fé. Não é falta de fé. Isso não é uma verdade. Mas essa situação toda é um convite de Deus para aprofundar a intimidade entre vocês dois. Às vezes, Ele nos silencia para nos ensinar a ouvi-lo de forma mais profunda. Às vezes, essa angústia espiritual que é profunda, que é dolorosa, às vezes não, sempre que o nosso coração se
angustia, vem essa angústia, essa aflição no nosso coração profunda, é um convite de Deus. É Ele nos chamando para a oração, é Ele nos chamando para o particular, é Ele nos chamando para a palavra, é Ele nos chamando para estar com Ele, falando com Ele, conversando com Ele, chegando perto dEle. É um convite de Deus. Então, não fique mais olhando para essa situação como o fundo do poço, porque não é. É um convite de Deus para que as suas raízes se aprofundem nele. As suas raízes precisam se aprofundar. E todo esse processo é para realmente te enraizar cada vez mais no Senhor, porque Ele deseja se revelar a você de uma forma como você nunca viu e nunca ouviu. Ele tem coisas grandes a revelar ao teu coração. Deus te abençoe sua família e você tenha um dia extremamente abençoado. Eu te espero amanhã para o nosso 9º dia do devocional, Superando a Depressão.